Este audiolivro é produzido pela Sociedade do Audiolivro, com narração de Youssef Bacos. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Se esse conteúdo foi útil, considere contribuir com qualquer quantia, para que todos os dias possamos trazer novos conteúdos e contribuir com a promoção da literatura. Uma boa leitura a todos. Capítulo 7. Casualmente, nessa noite, a plateia transbordava de espectadores, e o gordo manager judeu, que os recebia à porta do teatro, espalhava de orelha a orelha um untuoso e trêmulo riso. Escoltou-os até o respectivo camarote, com uma espécie de humildade pomposa, agitando as gordas mãos carregadas de joias e falando no tom mais agudo. Dorian Gray sentiu contra ele uma aversão mais pronunciada do que nunca. Vinha ver Miranda e encontrava Caliban. De outro lado, o homem parecia agradar a Lord Harry. Este último decidiu-se a testemunhar-lhe a sua simpatia de modo formal, apertando-lhe a mão e declarando-lhe que se sentia feliz por haver encontrado o cavalheiro que descobrira um real talento e estava se arruinando por um poeta. Howard olhava a galeria. O calor era sufocante, e o lustre enorme, todo aceso, parecia uma dália enorme de pétalas de amarelo fogo. Os rapazes da galeria tinham tirado o casaco e o colete, e debruçados nos balaústres, trocavam pilhérias de um lado para o outro do teatro, repartindo laranjas com as companheiras vestidas de cores berrantes. As vozes eram agudas, discordantes. Vinha do bar o barulho de rolhas saltando das garrafas. Que lugar para encontrar a divindade! Disse Lord Harry. Realmente, respondeu Dorian Gray. Aqui a encontrei e ela é divina para além do que se possa conceber. Vocês esqueceram tudo quando a virem representar. Não se vê mais esta população rude e vulgar. Quando entra em cena desaparecem esses tipos de gestos brutais, porque eles próprios calam e olham-na, choram e riem como ela quer. Se Bill fá-los vibrar, como um violino, espiritualiza-os. Sente-se que eles têm a mesma carne e o mesmo sangue que ela própria. O mesmo sangue? A mesma carne? Não creio, disse Lord Henry, que passava em revista o binóculo pelas galerias. Não o ouças, interveio Howard. Sei o que queres dizer, e creio nessa rapariga. A criatura amada por ti, seja qual for, deve merecer esse amor. Se te produziu tal efeito, deve ser nobre e inteligente. Espiritualizar os contemporâneos é qualquer coisa de apreciável. Se essa rapariga pode dar alma aos que até agora não tiveram, se pode revelar o sentido da beleza a gente cuja vida é sórdida e feia, se consegue arrancar-lhes o egoísmo, dar-lhes lágrimas e tristeza que não são suas, é digna da tua admiração, da adoração de todo o mundo. Esse casamento é normal. A princípio não pensava assim, mas admito-o agora. Os deuses fizeram Sibyl Vane para Dorian. Sem ela serias incompleto. Obrigado, Basil, respondeu Dorian Gray, apertando-lhe a mão. Sabia que compreenderias. Harry é tão cínico que às vezes me terrifica. A orquestra é terrível, mas dura só 5 minutos. Depois levantará o pano e verás a jovem a quem vou dar a vida, a quem dei tudo quanto há de bom em mim. Um quarto de hora depois, uma extraordinária tempestade de aplausos. Sibyl Vane entrou em cena. Era de certo adorável. Uma das mais adoráveis criaturas que jamais vira, pensava Lord Henry. Havia qualquer coisa de animal na sua graça, no seu sorriso. Um sorriso abatido, como a sombra de uma rosa num espelho de prata. Pairou-lhe nos lábios ao olhar da multidão entusiasta que enchia o teatro. Recuou alguns passos e os lábios pareceram tremer. Basil Howard ergueu-se e começou a aplaudir, sem movimentos como em um sonho. Dorian Gray olhava. Lord Henry, de binóculo, murmurava. Encantador, encantador? A cena representava a sala do palácio de Capuleto, e Romeu, nas vestes de peregrino, entrava com Mercúrio e seus outros amigos. A orquestra atacou alguns compassos de música e a dança começou. Entre os figurantes bisonhos, de costumes no fio, Sibyl Vane movia-se como um ser de essência superior. O corpo, quando dançava, inclinava-se como na água se inclina um junco.
As curvas do colo eram curvas de um lírio branco. As mãos eram feitas de marfim puro. Entretanto, ela estava curiosamente desatenta e não mostrava alegria quando pousava o olhar em Romeu. As poucas palavras que tinha a dizer. Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion show in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. E o breve diálogo seguinte foram ditos de modo artificial. Tinha uma linda voz, mas quanto à entonação era absolutamente falsa. Não se sentia a realidade da paixão. Dorian empalideceu, observando-a espantado, ansioso. Os amigos não ousavam falar. Ela parecia-lhes sem talento. Estavam desapontados. Sabiam, porém, que a cena do balcão, no segundo ato, era a prova decisiva para as atrizes no papel de Julieta, e esperavam ambos. Se Sibyl não vencesse, não tinha mesmo nenhum valor. Sibyl foi encantadora quando apareceu ao luar, mas a hesitação do seu jogo era insuportável. E ela era cada vez pior à medida que avançava em seu papel. Tudo quanto tinha a dizer era dito de modo enfático, além do limite possível. A bela passagem. Thou knowest the mask of night is on my face, else would a maiden blush bepaint my cheek, for that which thou hast heard me speak tonight. Foi declamada com a lamentável precisão de uma colegial que houvesse aprendido a recitar com um professor de segunda ordem. Quando se inclinou no balcão e teve que pronunciar os admiráveis versos. Although I joy in thee, I have no joy of this contract tonight. It is too rash, too unadvised, too sudden. Ere Ono can say, it lightens. Sweet, good night. This bud of love by summer's ripening breath may prove a beauteous flower when nexter we meet. Ela os disse como se não tivessem para ela a menor significação. Não era nervosismo, muito pelo contrário. Parecia perfeitamente consciente de tudo quanto fazia. Era simplesmente péssima arte. O desastre fora completo. Os próprios espectadores vulgares, desprovidos de qualquer educação artística da plateia e das galerias, não descobriam o mínimo interesse na peça. Começaram a agitar-se, a falar alto e acabaram por assobiar. O manager israelita, em pé, ao fundo da plateia, batia com os tacões no chão, praguejava de raiva. Dir-se-ia que a única pessoa calma era a jovem atriz. Uma borrasca de assobios seguiu-se à queda do pano. Lord Henry levantou-se e enfiou seu capote. Ela é belíssima, Dorian, declarou. Mas não sabe representar. Vamo-nos embora. Eu quero ver toda a peça, respondeu o moço com uma voz rouca e amarga. Estou desesperado por te haver feito perder a tua noite, Harry. Apresento as minhas desculpas a ambos vocês. Meu caro Dorian, Miss Vane deve achar-se indisposta, interrompeu Howard. Nós voltaremos a vê-la outra noite. Espero que seja assim realmente, continuou Dorian. Mas a mim parece-me insensível e fria. Está inteiramente mudada. Ontem foi uma grande artista. Esta noite está uma atriz medíocre e comum. Não fales assim de quem tu amas, Dorian. O amor é coisa muito acima da arte. São ambas simples formas de imitação, ponderou Lord Henry. Vamo-nos embora, Dorian. Tu não te podes conservar aqui por mais tempo. Não faz bem ao espírito assistir-se a maus desempenhos. Demais, suponho que não desejas ver tua esposa representar. Por conseguinte, que importa que ela represente Julieta como uma boneca de pau? Ela é verdadeiramente adorável. E se conhece tão pouco a vida como a arte, será motivo para uma experiência deliciosa. Só há duas espécies de gente deveras interessantes. As que sabem absolutamente tudo e as que nada sabem. Por Deus, meu caro amigo, não te mostres esse ar tão trágico. O segredo de nos conservarmos moços está em não experimentarmos emoções mesquinhas. Venha ao clube comigo e Basil. Lá fumaremos cigarro e beberemos a beleza de Sibyl Vane. Ela é certamente bela. Que desejas tu mais? Sai tu, Harry, bradou o rapaz. Tenho necessidade de estar só. Basil, vai tu também. Ah, não queiram vocês ver meu coração rebentar. Lágrimas ardentes encheram-lhe os olhos. Seus lábios tremeram e, atirando-se para o fundo do camarote, apoiou-se ao tabique e ocultou o rosto entre as mãos. Vamo-nos, Basil.
disse Lord Henry, num tom estranhamente terno, e os dois jovens saíram juntos. Alguns instantes mais tarde, a ribalta se iluminou e ergueu-se o pano para o terceiro ato. Dorian Gray retomou sua cadeira. Estava pálido, mas desdenhoso e indiferente. A ação parecia interminável. Metade do auditório havia saído, com grande barulho de solas pesadas e gargalhadas. O fiasco era completo. O último ato foi representado diante das banquetas. O pano caiu por entre murmúrios e resmungos. Logo que tudo terminou, Dorian Gray precipitou-se pelos corredores em direção aos bastidores. Encontrou a rapariga sozinha, um olhar de triunfo iluminando-lhe a face. Nos seus olhos brilhava uma nova chama. Um resplendor de auréola parecia circundá-la. Seus lábios semiabertos sorriam a qualquer misteriosíssimo segredo conhecido só por ela. Ao entrar Dorian Gray, ela mostrou-se subitamente possuída de uma alegria infinita. "Desempenhei muito mal, Dorian?" interrogou. "Pessimamente", declarou ele, mirando-a com estupefação. "Horrivelmente? Foi horrível? Estavas doente, não é? Não tens a menor dúvida quanto ao papel que fizeste. Não formas ideia do quanto sofri." A rapariga sorriu. "Dória", respondeu ela, pronunciando este nome num tom demorado e musical, como se fora mais doce que mel às rubras pétalas de sua boca. "Dorian, tu deverias ter compreendido, mas agora compreendes, não é assim?" "Compreender o quê?" indagou ele raivoso. "Por que representei tão mal esta noite? Por que nada mais farei que preste?" Ele ergueu os ombros. "Estás doente? Quando estás enferma não podes representar? Pareces extremamente ridícula. Tu nos magoaste, a mim e aos meus amigos." Ela nem parecia ouvi-lo, transfigurada de júbilo. Parecia tomada de um êxtase de felicidade. "Dorian, Dorian!" exclamou. "Antes de conhecer-te, acreditava que a única realidade da vida era o teatro. Era somente para o teatro que eu vivia. Pensava que tudo isso era o verdadeiro. Mas uma noite, Rosalinda e outra, Portia, o prazer de Beatriz era meu prazer e as tristezas de Cordélia foram minhas. Eu acreditava em tudo. Os homens grosseiros que comigo representavam pareciam-me iguais a deuses. Errava entre os bastidores e os cenários eram como um mundo meu. Só conhecia sombras e as supunha reais. Tu vieste ao meu belo amor e libertaste minha alma prisioneira. Mostraste-me o que é, de fato, a realidade. Esta noite, pela primeira vez em minha vida, percebi a vacuidade, a vergonha, a vilania do que havia representado até então. Esta noite, pela primeira vez, tive a consciência de que Romeu era feio, velho e pintado, de que era falso o luar do jardim, de que os cenários eram odiosos e falsas as palavras que eu devia proferir. Não eram as minhas palavras, não era o que eu devia dizer. Tu me ensinaste qualquer coisa de mais elevado, qualquer coisa que tem toda a sua arte, resumida numa reflexão. Fizeste-me compreender o que era verdadeiramente o amor. Meu amor, príncipe encantador, príncipe da minha vida. Estou sentida das sombras. Tu para mim és mais do que tudo o que a arte possa jamais ser. Que posso ter de comum com os fantoches de um drama? Quando cheguei esta noite, não consegui perceber como a inspiração me deixara. Pensava mostrar-me prodigiosa e percebi que nada conseguiria fazer. Subitamente fez-se a luz em mim e surgiu-me uma inteligência curiosa. Ousei assobiar e pus-me a sorrir. Chegariam eles a compreender um amor igual ao nosso? Conduze-me, Dorian. Conduze-me a algum lugar onde possamos estar sós. Odeio a cena. Posso representar uma paixão que não sinto, mas já não posso fazê-lo a esta que me escalda como fogo. Oh, Dorian, Dorian, tu agora compreendes o que isso significa. Se eu conseguisse mesmo o desempenho satisfatório, seria uma profanação, pois para mim, de hoje em diante, representar é amar. Eis o que fizeste. Ele caiu no sofá e voltou a cabeça. Extinguiste o meu amor, disse ele. Ela olhou um momento, com admiração, e desatou a rir. Ele nada disse. A moça chegou-se-lhe mais perto e com os seus finos dedos acariciou-lhe os cabelos. Depois ajoelhou-se e beijou-lhe as mãos. Ele as retraiu, tomado de um arrepio. De repente pôs-se em pé e marchou direto à porta. Sim, tu consumiste meu amor. Desbarataste o meu espírito.
Agora não conseguirás sequer despertar minha curiosidade. Já não produzes o mínimo efeito sobre o meu ser. Eu amava-te por... Eu amava-te porque eras admirável, porque eras inteligente e genial, porque realizavas os sonhos dos grandes poetas e davas uma forma, um corpo às sombras da arte. Puseste tudo isso de lado. Apareceste estúpida e definida. Deus meu, quanto fui louco amando-te! Que insensato fui eu! Tu nada és mais para mim. Não te quero mais ver. Não quero mais pensar em ti, não quero mais lembrar-me de teu nome. Tu não podes duvidar do que eras para mim outrora. Outrora. Ah, não quero mais pensar em tudo isso. Quisera nunca haver-te visto. Partiste o romance de minha vida. Que ínfima noção tens do amor para imaginar que ele pudesse deteriorar a tua arte? Tu nada és sem tua arte. Eu te teria feito esplêndida, famosa, magnífica. O mundo te haveria admirado e tu trarias o meu nome. Quem tu és agora? Uma bonita atriz de terceira ordem. A moça empalidecia e tremia, juntou as mãos e, com uma voz que não lhe passava da garganta: Tu não falas sério, Dorian? Murmurou. Tu finges. Finjo? Isto é contigo. Representas tão bem, respondeu ele amargamente. Ela reergueu-se e, com uma pungitiva expressão de sofrimento no rosto, atravessou o gabinete, aproximando-se novamente dele. Pousou a mão em um dos braços do rapaz e fitou-o mesmo nos olhos. Ele repeliu-a. Não me toques, gritou. Ela deixou escapar um gemido tristíssimo e, abatendo-se-lhe aos seus pés, aí ficou sem movimento como uma flor pisada. Dorian, Dorian, não me abandones, suspirou. Sinto-me desolada por haver tão mal representado. Pensava em ti o tempo todo. Mas tentareis, sim, hei de tentar. Veio-me tão imprevistamente esse amor por ti. Creio que sempre o teria ignorado se não me houvesses beijado, se não nos houvéssemos beijado. Beija-me ainda, meu amor. Não te afastes, eu não poderia resistir. Oh, não te vás. Meu irmão, não é isso. Ele não desejava dizer tal coisa. Ele brincava. Tu, porém, poderás tu esquecer-me por causa desta noite? Hei de trabalhar muito e procurarei conseguir maiores progressos. Não me sejas cruel justamente porque te amo mais do que tudo no mundo. Afinal, foi a única vez que te desagradei. Tu tens razão, Dorian. Eu deveria mostrar-me mais que uma artista. Era uma loucura de minha parte. E, entretanto, não me foi possível fazer de outro modo. Oh, não me deixes. Não me abandones. Uma lufada de soluços apaixonados curvou-a. A rapariga estirou-se no tablado como um corpo ferido. Dorian, desdenhoso, fitava-a assim prostrada, no chão com seus lábios finos arregaçados num supremo desdém. Há sempre qualquer coisa de ridículo nas emoções das pessoas que já deixamos de amar. Sibyl Vane parecia-lhe absurdamente melodramática. Suas lágrimas e soluços enfastiavam-no. Retiro-me, anunciou ele com uma voz clara. Não quero ser mais cruel, mas não posso mais tornar a ver-te. Despojaste-me de todas as minhas ilusões. Ela chorava sufocadamente e não deu resposta. Aproximou-se rastejante, suas mãozinhas estenderam-se como as de um cego, mostrando o que procuravam. Ele voltou-se, fugiu do camarim. Alguns instantes depois, achava-se fora do teatro. Aonde foi? Não se lembraria. Apenas se recordava vagamente de haver vagabundeado pelas ruas mal iluminadas, passando pelas abóbodas sombrias e diante das casas de fachadas hostis. Mulheres de vozes rouquinhas e risos arregaçados o haviam chamado. Encontrara bêbados, cambaleantes, praguejando e rosnando consigo mesmo, como quadrumanos monstruosos. Crianças grotescas espremiam-se diante dos portais. Gritos e pragas partiam das alamedas obscuras. Ao alvorecer, achou-se em frente a Covent Garden. As trevas se dissipavam, e colorido de fracas luzes, o céu tomou matizes de pérola. Pesadas carroças cobertas de lírios vacilantes rolavam docemente pelo chão das ruas desertas. O ar estava impregnado do perfume das flores, e a sua beleza como que trouxe um pouco de reconforto às pernas do mancebo. Entrou em um mercado e observou os homens descarregando os veículos. Um carroceiro de blusa branca ofereceu-lhe cerejas. Agradeceu, admirando-se
de que o homem não quisesse aceitar dinheiro algum, e comeu os frutos distraidamente. Haviam sido colhidos durante a noite e o frescor do luar os havia penetrado. Um bando de rapazes, conduzindo cestos de tulipas raiadas, amarelas e rubras rosas, desfilou por sua frente, através dos montes de legumes de um verde jade. Sob o pórtico de pilares cinzentos, embasbacava-se um grupo de raparigas, de cabeça coberta, esperando o fim dos lanços da mercadoria. Outras apreciavam pelos arredores das portas incessantemente abertas dos botequins de piazza. Os enormes cavalos de caminhões passavam, batendo as patas no calçamento escabroso, fazendo soar os cincerros e arneses. Alguns condutores conservavam-se adormecidos sobre pilhas de sacos. Pombos de pescoço iriçado e róseas patas moviam-se em revoadas, surrupiando grãos. Passados alguns instantes, chamou à fala um hansom e fez conduzir-se até a casa. Demorou-se um momento à estrada, perscrutando a praça silenciosa, as gelósias claras. O céu, então, opalizava-se e os telhados dos edifícios luziam como prata. De uma chaminé fronteira subia um fio delgado de fumaça que ondulou como uma fita violeta através da atmosfera cor de nácar. Na grande lanterna veneziana dourada, despojo de alguma gôndola dogal, suspensa ao teto do largo saguão da entrada, com relevos de carvalho, brilhavam ainda 3 jatos de luz mortiça, que pareciam finas pétalas de flama, azuis e branco. Apagou-os, e depois de atirar o chapéu e a capa sobre uma mesa, atravessando a biblioteca, impeliu a porta do quarto de dormir. Era um grande aposento octágono que, no seu gosto nascente de luxo, fizera guarnecer e decorar de curiosas tapeçarias da Renascença, que havia descoberto em uma mansarda esbandalhada de Selby Royal, onde se encontravam. Como ele abrisse o trinco da porta, seus olhares recaíram sobre o retrato pintado por Basil Hallward, o que o fez estremecer de surpresa. Penetrou no dormitório vagamente sobressaltado. Depois de desabotoar o primeiro botão do casaco, pareceu hesitar. Finalmente voltou sobre os próprios passos, parou em frente ao retrato e examinou, sob o bocado de luz que atravessava as cortinas de seda creme. A face lhe pareceu um pouco mudada, a expressão revelava-se diferente. Dir-se-ia que ali havia, como um toque de crueldade na boca. Era verdadeiramente estranho. Voltou-se e, caminhando até a janela, arregaçou as cortinas. Uma forte claridade encheu o aposento e dissipou as sombras fantásticas dos recantos obscuros onde flutuavam. A estranha expressão surpreendida na face da imagem conservava-se mais perceptível ainda. A luz palpitante realçava linhas de crueldade em torno daquela boca, como se ele próprio, após haver praticado qualquer coisa horrível, as descobrisse em sua face num espelho. O jovem recuou e, apanhando sobre a mesa um espelho oval circundado de pequenos amores de marfim, um dos numerosos presentes de Lord Henry, apressou-se em mirar-se nas suas profundezas polidas. Nenhuma linha como aquela torturava o escarlate dos lábios. Que queria aquilo dizer? Esfregou os olhos, avezinhou-se mais ainda do quadro, e de novo o examinou. Ninguém ali havia tocado. No entanto, era fora de dúvida que qualquer coisa havia mudado. Ele não sonhava. Era cruamente claro. Deixou-se cair numa poltrona e pôs-se a virar reminiscências. Subitamente recordou-se do que disse no ateliê de Basil, precisamente no dia em que o retrato havia sido terminado. Sim, ele bem se recordava. Havia enunciado o louco desejo de conservar-se jovem enquanto envelhecesse esse quadro. Ah! Se sua beleza não devesse fenecer e fosse permitido ao retrato, pintado nessa tela, carregar o peso de suas paixões, de seus pecados, a pintura não poderia, pois ficaria assinalada pelas linhas de sofrimento e dúvida, enquanto ele conservasse o desabrochar delicado e lindeza de sua adolescência. Seu voto, por Deus, não podia ser atendido. São impossíveis tais coisas, era inconcebível. Era até monstruoso pensá-las. E, entretanto, o retrato ali estava diante dele, mostrando na boca um arremedo de crueldade. Crueldade. Havia sido cruel? Era culpa dessa criança e não sua.
Ele a imaginara uma grande artista e lhe havia dado o seu amor porque a supunha genial. Ela o desapontara, mostrando-se uma coisa indigna. Apesar de tudo, um sentimento de infinita saudade o invadiu. Revendo-a na memória, prostrada a seus pés, soluçando como uma criança, lembrou-se da imensa insensibilidade com que então a contemplara. Por que procedera assim? Por que lhe fora dada uma alma capaz disso? Todavia, não sofrera também? Durante as 3 horas consumidas pela peça, vivera séculos de dor, eternidades sobre eternidades de tortura. Sua vida valia bem a dela. Se a havia ferido, não havia ela, de seu lado, deformado a sua existência? Afinal, as mulheres são mais favoravelmente organizadas que os homens para suportar os dissabores. Vivem de emoções e não pensam senão nisso. Quando tomam amantes, é simplesmente para possuírem alguém que assista ao desdobrar de suas cenas. Lord Henry lhe dissera, e Lord Henry conhecia as mulheres. Por que se inquietaria com Sibyl Vane? Não valia a pena. Mas o retrato? Que dizer daquilo? Ele possuía o segredo da sua vida? Revelava-lhe a história? Havia-lhe ensinado a amar sua própria beleza? Ensinar-lhe-ia a odiar a própria alma? Deveria contemplá-lo ainda? Não. Tratava-se puramente de uma ilusão dos sentidos perturbados. A tremenda noite já passada havia suscitado fantasmas. Repentinamente, essa mesma mancha rubra que faz nos homens a demência tinha se desdobrado em seu espírito. O retrato não sofrera alteração. Era loucura pensar nisso. Entretanto, ele o via como sua bela feição assolada com seu cruel sorriso. Sua brilhante cabeleira faiscava ao sol da manhã, e os olhares azuis de um e outro se cruzavam. Tomava-o um sentimento de infinita piedade, não por si, mas pela sua imagem pintada. Esta estava transformada e ainda se adulteraria. O ouro se deslustraria, as rubras e brancas rosas de sua tez se desbotariam. A cada pecado que ele cometesse, nova mancha se juntaria às outras, empanando-lhe pouco a pouco a beleza. Ele, porém, não pecaria. O retrato, mudado ou não, lhe representaria o visível emblema de sua consciência. Resistiria às tentações. Jamais tornaria a ver Lord Henry e jamais ouviria, em hipótese alguma, as sutis teorias envenenadas que lhe haviam insuflado. Pela primeira vez, no jardim de Basil, a paixão de coisas impossíveis. Voltaria a Sibyl Vane. Havia de provar-lhe os seus arrependimentos. Desposá-la-ia e tentaria amá-la ainda. Sim, este era o seu dever. Ela sofrera mais do que ele, pobre criança. Como fora cruel e egoísta junto dela, ela, porém, exerceria a mesma fascinação de outrora e ambos ficariam felizes. A vida ao lado dela seria bela e pura. Dorian Gray ergueu-se da poltrona, desdobrou um alto e largo biombo diante do retrato, tremendo ainda enquanto o fitava. Que horror! Murmurava indo abrir a porta. Quando se viu fora, pisando a grama, desabafou um profundo suspiro. A frescura do ar matutino como que lhe dissipou todas as negras ideias. Ele pensava unicamente em Sibyl. Percebeu um eco enfraquecido de seu amor. Repetiu o seu nome 1, 2 vezes e imaginou que os pássaros, a cantarem no seu jardim todo orvalhado, deveriam falar dela às flores.